a gente olha para uma partitura, ela vem lá com um monte de informações de cara. São várias e várias camadas de informação musical. E quando nós não tivemos um bom processo de alfabetização musical, esse monte de informação causa pânico realmente. Você não sabe o que você pega primeiro. Você não sabe se você presta atenção na altura da nota, no nome da nota, na afinação, no ritmo que você toca ela, aonde ela é executada no teu instrumento, na parte técnica, como que você põe sua mão no seu instrumento, como que você coordena ali a articulação da sua língua. Você não sabe o que você pensa primeiro. E no fim, você não pensa em nada e não consegue. Você fica travando e não sai do lugar. Entender o processo da escrita musical pressupõe a gente olhar esse monte de informação e dissecar essas informações. Você vai começando a separar essas informações em camadas diferentes, porque são camadas. Imagina, é mais ou menos como se você visse um bolo pronto. Quando você vê um lindo bolo de festa, né, um bolo grande de festa, imponente, esse bolo, ele tá ali pronto, com todos os ingredientes, com toda aquela apresentação bonita dele, mas ele não nasceu assim. Ele foi concebido em camadas. Então, primeiro se fez a massa, depois se fez o recheio, depois pensou na cobertura, aí então se pensou em como montar ele, corta no meio, põe o recheio, põe outra parte, põe a cobertura, depois como que faz o acabamento, e você encontrou ele ali pronto na hora que você viu o bolo, não é? Pois é, mas existem camadas de organização e de preparação desse bolo para que na hora que ele se apresente como um todo, você extraia uma única informação. As partituras, resguardadas as devidas proporções, são assim também. São camadas de informação musical que estão uma sobreposta na outra e que depois, no todo, trazem um grande resultado, uma grande transformação sonora. Você transforma aqueles símbolos em sons. Só que quando você olha para tudo aquilo, você tem que ser capaz de enxergar essas camadas com naturalidade. E a primeira camada, que é a base de tudo e que, se não tiver correta, desestrutura toda a nossa leitura, é a camada rítmica. Quando a gente olha para uma partitura e não consegue entender a organização dela em células rítmicas, como que ela está organizada de acordo com os pulsos, com a fórmula de compasso, essa é a primeira, esse é o alicerce. Quando você já não consegue pegar essa primeira informação e trazer para você um campo de significância, você pega o pulso e você começa já a organizar aquela leitura dentro de um pulso, quando você já não sabe fazer isso, todo o resto desanda. E olha, os pesquisadores comprovam que cerca de 70%, eu já falei essa estatística em outros vídeos aqui do canal, e é fato, 70% das pessoas que têm problema de leitura, os problemas estão acerca de uma incapacidade de leitura rítmica, de absorção, de compreensão da camada rítmica. O alicerce, o primeiro de tudo, porque as melodias, elas têm uma nota, uma altura, que vai se preocupar com a afinação, sim, mas isso pertence à camada melódica, que está assentada sobre a rítmica. Se você lê a nota, o nome da nota, se preocupa com a afinação e não amarra isso no alicerce da célula rítmica, da organização rítmica, a tua melodia soa completamente instável. Você não consegue, você toca, às vezes você vai estar lendo uma partitura de uma melodia conhecida, você não reconhece, você fala, não estou reconhecendo a melodia. Por quê? Porque você não está amarrando isso numa pulsação, no sentido de organização rítmica. Quem traz a organização é a camada rítmica. E aí, quando você vai expandindo essas informações para a próxima camada, a camada harmônica, quando você tem que olhar ainda os acordes e tem que coordenar melodia no teu instrumento e pensar essa melodia sobre acordes, se é que o teu instrumento é harmônico, e aí você tem que coordenar as duas coisas, piora. Porque se essa melodia já está sem chão no ritmo, ao ter que ficar pensando nos acordes ao mesmo tempo, piora, porque você não tem automatismo nas outras anteriores. Entende o que eu tô falando? Então, o grande bicho papão na hora de você começar a entender e olhar para a partitura e não conseguir
é porque esse trabalho de alfabetização, de formação assim, não foi bem feito. E aí você tende a achar que partitura é coisa para pianista, porque pianista é que está acostumado a ler aquelas coisas bizarras, cheias de nota, deixa que os pianistas lê. Tem essa brincadeira também, né? Pianista que lê partitura, tá ótimo, pianista lê partitura. A gente faz música para valer de ouvido. E isso não tem nada a ver. É porque os pianistas que têm facilidade, tem pianistas que não têm facilidade, tá bom? Para ler partitura. Tudo depende do ambiente de educação musical, de alfabetização que foi desenvolvido com aquele pianista. Tudo depende do repertório que ele toca. Se ele é um pianista que toca muito repertório erudito, repertório clássico, ele lidou com a leitura desde o começo do ensino musical dele. Então, e se foi um processo muito bem feito, ele foi ganhando naturalidade. Ele faz com a partitura o que ele faz com a leitura de um livro. Simplesmente abre e lê. Mas isso que ele faz não é algo superdotado ou pertencente aos pianistas. É algo que deve ser estendido e que é estendido a qualquer músico. Pense você nos músicos que você conhece, que são sua referência, seus modelos, aqueles músicos que você admira do teu instrumento, eles também não são capazes de ler? Possivelmente sim, e não é algo superdotado, é algo que se vai desenvolvendo com naturalidade, porque a partitura não é algo para, só alguns conseguem, não é, assim como a leitura de palavras não é. Se fosse assim, poucos de nós seríamos alfabetizados, e esse não é um padrão.